Olá, olá família, lá Brasil, igreja todo. Eu quero hoje fazer uma coisa, mas eu não vou fazer isso sozinho. Estou aqui com minha esposa África, mas também eu estou lá com vocês para minha coração. Eu amo vocês muito, muito saudade para vocês, mas hoje eu quero cantar. Vamos cantar junto para Deus, para esse tempo. Tem muitos problemas aqui na terra. Vamos cantar com Deus. Vamos cantar junto. Muito obrigado, muito saudade. Eu amo vocês. Eu estou muito feliz. Eu falo com vocês em português, imagina. Olá, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre vocês. Meus irmãos, é com muita alegria que nós vamos compartilhar com vocês um tempo juntos de louvor e adoração e uma meditação da palavra de Deus para a edificação de vocês e nossa também. Nós aqui também estamos vivendo o mesmo momento que o Brasil e o mundo estão vivendo. Graças a Deus a África parece que tem sido um pouco poupada, mas não sabemos até quando tudo isso vai ficar assim. Os casos da contaminação já estão aumentando. Nós já estamos de quarentena, não tão forte como no Brasil, mas nós estamos aqui em casa para nos proteger as pessoas. Não há mais culto nas igrejas e com isso nós aprendemos a voltar aos cultos nos lares. É claro que nós já continuávamos fazendo, mas agora com uma intensidade maior e também ensinando a igreja aqui de Moçambique a cultuar ao Senhor dentro das suas casas, com suas famílias. E hoje, no momento do nosso culto, nós vamos estar juntos com vocês, igreja brasileira e Igreja Cristã Manancial da Vida, nossa amada igreja. Estamos juntos hoje, nesse pouco tempo que estaremos, para adorar e louvar ao Senhor. Queremos dizer que nós estamos bem, estamos guardados aqui dentro de casa e buscando do Senhor assim a direção do tempo e de tudo aquilo que Ele tem de propósito para a nossa vida. Então agora nós vamos cantar uma música para começarmos. Essa música fala que não há outro Deus como Jesus. Ele é único. Nós podemos andar para todos os lados, nós podemos procurar para todos os lados, rodar para todos os lados. Não vamos achar nenhum Deus como Jesus. Hakuna wagaida Jesus. Hakuna wagaida Jesus. Hakuna wagaida Jesus. Hakuna, 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 hakuna wagaida Jesus. Hakuna wagaida Jesus. Hakuna wagaida só Jesus. Hakuna, wamanya, wamanya, manya, uzi, uzi, watenderera,
respostas, Ele é que sabe todas as coisas, tudo está sob o controle do Senhor. E eu quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero que abrir a Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo de 22 a 33, que fala assim: logo a seguir é o quê? Jesus havia multiplicado os pães e os peixes para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele fez um grande milagre. E logo após isso, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Nós queremos meditar muito rapidamente sobre o tema: para onde você está olhando? Hoje estamos vivendo uma situação que os olhares estão indo para todos os lados. Uma tentativa de encontrar respostas, uma tentativa de ver a solução, uma tentativa de ver um resultado e talvez o final dessa situação que estamos passando. Para onde é que você está olhando? O nosso Jesus, ele também olha para algum lugar, ele olha para um lado. E nós vamos ver que Jesus, nessa passagem bíblica, ele também estava com os olhos dele fixos naqueles discípulos. E os discípulos estavam com olhos aonde? Nós estamos com olhos aonde? Então, primeiramente, nós vamos ver que Jesus olha para a nossa luta. Lá no versículo 22, a Bíblia diz que Jesus compeliu, ou insistiu, como diz na versão da NVI, com os discípulos para passarem para o outro lado do mar. Aquele era o mar da Galileia, onde Jesus estava. Lá em Marcos, no mesma passagem que fala sobre Jesus andando sobre as águas, diz que ele estava em Betsaida e que ele ia atravessar para chegar lá do outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, ele queria que os discípulos fossem para o outro lado. Isso era fato. Ele disse: vamos para o outro lado. Ele já tinha dado uma palavra que eles chegariam do outro lado. E ele diz: enquanto ele despedia as multidões, vão. Ou seja, ele também iria. Ele está confirmando que ele estaria com eles do outro lado. No versículo 23 diz que após despedir a multidão, ele foi até a praia. Ele foi até um monte para orar antes de chegar na praia. E ali ele decidiu subir ao monte para orar sozinho e ficou lá até o cair da tarde, quando viu que estava só. E ele ficou sozinho ali orando. Aqui nós podemos aprender que Jesus tirava tempo de oração a sós com Deus, né? Nós temos feito isso. Será que Deus está nos forçando a fazer isso, a entrar no nosso quarto, a entrar na nossa casa, ter o nosso tempo de oração com toda essa situação que está passando? Nós temos que aprender a fazer isso. Quantos de nós não sabemos fazer isso? Orávamos, né? Só buscávamos o Senhor dentro do templo, e agora nós temos que fazer isso dentro da nossa casa. Será que nesse momento ele tinha esquecido dos discípulos? Será que ele esqueceu que os discípulos estavam indo, atravessando aquele mar, né? aquele mar da Galileia? No versículo 24, diz que o barco dos discípulos já estava longe. A Bíblia não diz exatamente a distância, mas diz que o barco foi levado pela força do vento. E diz mais, que os discípulos estavam olhando para onde naquele momento? O que a gente pode pensar que naquele momento, quando o barco já estava no meio do mar, açoitado pelos ventos, para quem aqueles discípulos estavam olhando? Em que direção eles estavam olhando? Talvez
eles estavam olhando para a direção onde Jesus estava, porque ele não aparecia. Aquilo gerou insegurança para eles. Talvez eles estavam olhando para o outro lado da margem, onde Jesus disse que eles iriam. Aquilo traria a eles confiança. Nós vamos para o outro lado. Talvez eles estavam olhando para o vento que estava batendo sobre aquele barco, empurrando aquele barco. Aquilo gerava medo. Aquilo era circunstância no coração daqueles discípulos que iria gerar medo. Olhar para a circunstância. Na hora que estamos no meio de uma ventania, no meio de uma situação como essa, normalmente nós perdemos o foco. O foco dos discípulos seria olhar para o outro lado. Nós vamos lá. Ele vai vir de alguma maneira, porque ele diz que enquanto vai despedir a multidão, depois ele viria. Mas ele não veio, mas ele disse que vem, então eu tenho que olhar para onde eu tenho que ir, porque ele vai chegar lá. No versículo 25, diz que na 4ª vigília da noite, ou seja, por volta de 3 às 6 da manhã, Marcos diz que ele viu os discípulos que tinham dificuldade de remar por causa da força do vento. Então Jesus desceu daquele monte, ele foi até a praia, ele começou a olhar em direção aos discípulos, ele estava vendo a situação dos discípulos, ele estava vendo que os discípulos estavam com uma situação difícil, e ele começou a olhar para aquilo, mas somente foi ter com eles na madrugada, porque diz que ele foi até o monte orar, e até o final da tarde ele estava só. Então ele desceu do monte e começou a olhar para os discípulos. E ele viu que os discípulos estavam com dificuldade de remar. Mas a Bíblia diz que ele só esteve com os discípulos na madrugada, na 4ª vigília da noite. Por que nós podemos pensar isso? Jesus não é movido pelas circunstâncias humanas. Ele viu que os discípulos estavam com dificuldade. Mas ele não saiu correndo, deixa eu ajudar os discípulos, ele ficou observando. Porque ali os discípulos teriam que aprender uma lição. Nós estamos passando por uma grande tempestade. Às vezes nós ficamos pensando, será que Jesus não está vendo isso? Onde ele está? O que ele está fazendo agora que ele deixa a gente passar por isso? Irmãos, eu quero dizer que ele está nos olhando. Ele está nos observando. E ele está percebendo qual é as nossas atitudes e a nossa reação diante da dificuldade. Eu não sei se você conhece a história da borboleta, né? Quando estava no casulo, e alguém observando aquela borboleta saindo do casulo, percebeu que demorava e que aquela borboleta fazia muita força para sair daquele casulo. E aquela pessoa queria ver aquela borboleta fora do casulo, deu uma mãozinha para a borboleta. Foi lá, abriu o casulo. Quando ele viu aquela borboleta caiu do casulo e não conseguiu voar. Porque aquela força que ela fazia dentro do casulo era para fortalecer as asas dela. Irmãos, tudo que nós estamos passando contribuirá para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Deus não vai deixar isso para nos destruir. Ele não tem esse plano. O plano dele é a nossa edificação. Já não havia barco naquela hora. Será que ele estava esperando um barco aparecer para ir até os discípulos? Eu não creio. Ele estava realmente permitindo um tempo de ensino, um tempo de tratamento na vida daqueles discípulos. E daí ele foi encontrar aqueles discípulos andando por sobre as águas. Isso era natural para Jesus, mas para os discípulos isso gerou pavor, isso gerou medo. Aqui nós podemos ver o segundo ponto. Jesus olha para a nossa fragilidade. No versículo 26, eles viram Jesus andar sobre as águas e pensaram que era um fantasma. E tomados de medo, começaram a gritar. O natural do reino espiritual assusta os que vivem o natural deste mundo. Se nós continuarmos vivendo a vida natural, irmãos, nesse mundo, se nós não abrirmos a nossa mente, o nosso coração para viver o sobrenatural de Deus, viver esse tempo, viver o natural de Deus, não o sobrenatural, mas o natural de Deus, o reino de Deus, a vida de Deus, nós nunca vamos experimentar uma vida transformada, uma vida realmente que agrada o coração de Deus. Exemplo, lá o povo de Israel, quando Deus chamou todo o povo, pediu, Moisés, traga o povo ao pé do monte. O povo se preparou e chegou até o pé do monte. Quando começou aquelas trovoadas, aquele barulho da presença de Deus, aquele povo teve medo e falou, Moisés, que Deus fale com você e você fale conosco. Porque o natural de Deus é poder, irmãos, é graça. É um poder que nós não podemos entender, porque se nós não vivemos esse natural de Deus, essa vida de Deus.
Então medo os tomou. Os discípulos foram tomados de medo, porque naquele momento Jesus estava andando sobre as águas. Para Jesus aquilo era natural, ele não estava fazendo nada supernatural. Ele estava fazendo algo que era da natureza dele. Mas para os discípulos aquilo gerou medo. No versículo 27, diz que imediatamente Jesus disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Jesus entrou com a palavra dele de forma imediata. Por que ele não entrou com a ação dele de imediato quando ele viu os discípulos remando contra o vento forte? Porque naquele momento era um tempo que os discípulos precisavam aprender uma lição. Precisavam aprender que mesmo no momento da tribulação, mesmo no momento da tempestade, o Senhor estaria com eles. Era só ter fé. Mas agora estava mexendo com o emocional daqueles discípulos. E Jesus sabia que o medo podia levar aqueles discípulos a agir e a fazer coisas que são completamente fora do propósito dele na vida dos discípulos. Por isso, ele de imediato, ele falou: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Irmãos, tende bom ânimo. Quem poderia ser naquele momento o fantasma? Quem poderia ser? Quem poderia estar chegando ali? A não ser o próprio Jesus que falou: "Eu vou ter com vocês. Eu só vou despedir a multidão." Mas eles por um momento esqueceram isso e pensaram que havia um fantasma. Porque o andar sobre as águas não é o natural da nossa vida, mas é o natural. Para Deus isso não é nada, para Jesus isso não é nada. Mas para nós, para os discípulos, tornou uma situação de medo, uma situação de pânico. Mas ele disse algo muito tremendo aqui, irmãos: "Sou eu, não temas." Irmãos, eu tenho ouvido esses dias nos meus tempos de devocional, ele dizendo: "Eu estou aqui, eu estou aqui." Irmãos, ele está conosco, ele não nos deixou só, ele não vai nos deixar passar por essa situação sozinhos. Declare todos os dias: ele está aqui, eu sou, está aqui. E ele disse aos discípulos: "Sou eu, o que tem medo? Não temas." Ele está de controle dessa situação. Toda essa pandemia está nas mãos de Deus, está nas mãos dele, ele tem o controle de tudo. Não temas. Ele está conosco, ele está presente. E tem um terceiro olhar de Jesus. Ele olha para a nossa falta de fé. Versículo 28 e 29. Pedro questiona Jesus: "Se realmente é você, dê só uma palavra e eu vou ter com você." Será que aquela palavra de Pedro foi uma demonstração de fé? Ou ele estava desafiando Jesus? "Ah, tá bom, é você andando sobre as águas? Então tá bom, faça com que eu ande também." Jesus respondeu: "Tá bom, vem." E naquele momento Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Ele começou a experimentar o que para Jesus é natural. Mas para Pedro isso não era natural. Até aquele momento que Pedro pôs os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas o momento que ele tirou os olhos de Jesus e olhou a circunstância, olhou aquela ventania forte, ele começou a afundar. Ele reparou para as circunstâncias. Irmãos, nesse momento nós temos que pôr os nossos olhares nele. Nós temos que olhar para ele. Olhar independente do que está acontecendo ao nosso redor. Independente das pessoas que estão adoecendo, às vezes até dentro da nossa casa. Pessoas vão adoecer. Mas nós temos que olhar para ele. Ele tem tudo sob controle. Ele está aqui. Ele está aqui. No versículo 30, quando ele repara a força do vento, ele começa a ter medo. Começa a afundar. E grita: "Socorro, Senhor, salva-me." Irmãos, se a gente viver uma vida de fé, viver esse natural de Deus, que é viver as coisas que para o homem não são naturais, a nossa fé não vai deixar que o medo tome conta de nós. Porque ele está aqui, ele está conosco, não precisamos temer. Ele tirou os olhos da palavra de Jesus e ele olhou para a circunstância. Pedro olhou para os ventos. Irmãos, não vamos olhar para a doença, não vamos olhar para o que está acontecendo, vamos olhar para o plano dele, que está acima de tudo isso. Ele se viu sem solução e gritou: "Socorro!" Quantos hoje estão em pânico? Estão gritando: "Socorro, Jesus! Socorro, o que é isso?" Eu não estou dizendo que nós não devemos orar, irmãos. Humilhar, buscar a presença do Senhor e pedir: "Senhor, dá um basta nisso." Nós temos que orar sim, mas nós também temos que orar: "Senhor,
Me ensine o que o Senhor tem que me ensinar nesse tempo. Muitos têm perguntado por quê, Senhor. Isso não é tempo de perguntar por quê. É o tempo de dizer, Senhor, o que eu tenho que aprender com esse tempo? O que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? Será que temos que desafiar Deus para ver o agir dele? Não precisamos, irmãos. Ou será que somente a fé, somente uma fé genuína, vai nos fazer caminhar sobre as águas pelo poder da palavra dele? O versículo 31 diz que ele prontamente, Jesus estendeu a mão e ajudou. Esse prontamente, irmãos, ele ajudou os discípulos porque ele sabia que os discípulos estavam sendo envolvidos no medo. Quantos estão hoje com pânico, com medo? E o medo leva, irmãos, a atitudes erradas, leva a não confiar no Senhor. O medo, na verdade, é a falta de fé, é a falta de confiança. E o medo gera na nossa mente coisas que nem aconteceram. Nem sabemos que vão acontecer, nós não temos controle de nada. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que Deus igualou o mundo. Não há um só médico, não há um só cientista, não há um só presidente, não há só uma nação poderosa nesse mundo que tenha a resposta para o que está acontecendo. Somente Ele. Somente Ele. Ele tem o controle de tudo isso. No versículo 33, diz que finalmente os que estavam no barco reconheceram que Jesus era o Filho de Deus e o adoraram. Depois que Pedro gritou, socorro, Senhor, salva-me, o Senhor prontamente o socorreu. E eles foram até o barco. Irmãos, a Bíblia não fala que eles entraram no barco, mas eles estavam ainda longe do barco porque Pedro foi andar até encontrar Jesus. Significa que os dois andaram novamente sobre as águas. Pedro andou com Jesus de mãos dadas até entrar naquele barco. E é isso que Jesus quer que a gente viva, irmãos. Que a gente viva esse tempo de mãos dadas com Ele. Seja com ventania, seja com tempestade, seja com ciclone, como nós passamos no ano passado, mas de mãos dadas com Ele, sabendo que Ele está conosco. Ele vai nos fazer a viver o natural dEle, que é algo tremendo, que é o poder, que é a glória dEle se manifestando a cada dia. Às vezes nós perguntamos, né, por que Jesus está à beira do mar só olhando? Olhando aquele vento forte soprando. Olhando para nós, vivendo essa situação, só olhando. A dificuldade que nós estamos para remar, de viver esse tempo, parar de trabalhar, ter que ficar dentro de casa, com toda a família, quando muitas famílias nunca mais fizeram isso. Por que ele só está olhando? Porque ele não entra logo nesse barco e resolve essa situação. Irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. A didática de Deus não é a nossa didática. A forma de Deus pensar é completamente diferente da nossa. Ele fará todas as coisas no tempo e no modo dele. Ele quer que nós olhemos para o lugar certo, irmãos. Alguns olham hoje para o número de mortos que estão aí. Sabe o que gera isso no coração, irmãos? Medo, pavor, pânico. Outros estão olhando para a quantidade de pessoas que foram contaminadas. Isso gera incerteza, insegurança. Será que eu vou ser contaminado? Outros talvez estão olhando para o lugar certo, estão olhando para aqueles que estão sendo curados. Talvez essa é a luz do fundo do túnel. Mas sabe o que gera isso, irmãos? Gera ansiedade. Se eu apanhar essa doença, eu vou ser curada. E aí a gente fica com todos esses sentimentos dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Enquanto nós devíamos levantar os nossos olhos, como diz Davi, ergo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Temos que olhar para Ele, para a sua palavra. Nós temos que saber aproveitar a oportunidade para experimentar o natural de Deus, irmãos, e do seu reino em nossa vida. Nós somos cidadãos desse reino. Vamos parar de viver o natural do mundo. Vamos viver o natural de Deus. E o natural de Deus é poder, é glória, é unção, é fé, é paz, é alegria. Irmãos, o natural do reino de Deus, a família está junta a orar todo o tempo, a adorar todo o tempo. No natural do reino de Deus há um relacionamento saudável entre os casais.
No natural do reino de Deus, a obediência e honra dos filhos sobre os pais. No natural do reino de Deus, a autoridade dos pais a seus filhos. No natural do reino de Deus, a disciplina dentro das casas. No natural do reino de Deus, há uma afirmação da sexualidade dos filhos pelo posicionamento de amor e de respeito do marido com sua esposa. No natural do reino de Deus, há um aprendizado da soberania de Deus com a submissão da esposa para com seu marido. No natural do reino de Deus, a ética e a palavra de Deus é vivida dentro da família. Será que não é isso que Deus está querendo voltar? Dentro das casas, nos colocando de volta para as casas, viver como família, vivendo tudo isso, curando, restaurando, para que vivamos isso como natural na nossa vida como cidadão do reino. Eu vi uma estatística esses dias que lá na China, depois de tudo o que eles passaram, as famílias foram para casa, quando liberaram tudo, houve um número imenso de pedido de divórcio, irmãos. Eu quase chorei quando eu vi essa notícia. Vamos repreender isso na vida das nossas famílias, vamos dizer não. Quando terminar isso, nós vamos aprender a viver como família, amar um ao outro, respeitar um ao outro, marido amando a sua esposa, as esposas submetendo a seus maridos, os filhos honrando e respeitando os pais, havendo a palavra de Deus viva dentro de casa, havendo ética da palavra, havendo ensino da palavra, havendo aprendizado da palavra nas nossas casas, irmãos. Esse é o resultado que tem que haver após tudo isso. Eu penso que quando falamos de sobrenatural de Deus, estamos entendendo que Deus vai precisar gerar uma força extra para agir ao nosso favor e se manifestar. Enquanto que é natural de Deus ser forte em poder e graça, Ele em si mesmo não precisa de nada extra, Ele já é suficiente, Ele se basta, Ele é tudo. Enquanto vivemos o natural humano, o natural terreno, o natural do mundo, estaremos sempre precisando do sobrenatural de Deus. E nunca vamos alcançar, irmãos. Pois por mais que pisemos na água e comecemos a andar sobre ela, vamos lembrar que isso não é o nosso natural. E vamos começar a afundar. E Ele vai ter que sempre dizer, homem de pouca fé. Mas quando nós, como nascidos do Espírito, nascidos pelo Espírito, entendemos que o nosso padrão de vida é outro. O medo não vai mais tomar conta do nosso coração, pois para nós será natural viver pela fé e experimentar quem é Deus, em sua força, graça e poder. Irmãos, vamos olhar para o lugar certo, vamos olhar para Ele. Vamos tirar os nossos olhos da tempestade que está ao nosso redor. Vamos orar para Ele. Macef vai cantar uma música que Deus deu para ele. E essa música fala que o nosso socorro vem do Senhor. Essa música fala que muitas pessoas estão chorando, jovens estão chorando, crianças estão chorando, velhos estão chorando, há medo, há pânico, há terror. Mas quando nós olhamos para Ele, nós temos paz. Ele vai cantar em Zulu, você não vai entender. Mas enquanto Ele canta, deixa essa música entrar no seu coração. Olhe para Ele, deixa Ele arrancar todo o medo, todo o pavor. Encha o seu coração de fé e aproveite esse tempo dentro da sua casa para gerar o natural de Deus, que é a força, é o poder de Deus. São famílias restauradas, são famílias curadas, são famílias se relacionando em amor, são famílias vivendo juntos na presença do Senhor. Oh
emhlabeni. Bayabuzana bathi ngabe kwenzenjani. Bayabuzana bathi ngabe kwenzenjani. Abazali bayakhala, ingane ziyakhala, izizwe ziyakhala. Usizo lwami luvela kuwe, usizo lwami luvela kuwe. Bekisa amehlo ami kuwe Somandla, bekisa amehlo ami kuwe Somandla. Abantu bayakhala emhlabeni, izizwe ziyakhala emhlabeni, ingane ziyakhala emhlabeni. Bayabuzana ngabe kwenzenjani. Bayabuzana bathi ngabe kwenzenjani. Bayakhala abazali, ziyakhala izingane. Bayakhala omama, bayakhala obaba. Usizo lwami luvela kuwe, usizo lwami luvela kuwe. Quero orar com você agora. Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que te amam. Senhor, nós estamos agora vivendo esse tempo em que nós estamos dentro das nossas casas, vivendo todo 24 horas, 7 dias por semana com as nossas famílias. Senhor, nos ensina a aproveitar esse tempo para restauração. Nos ensina a aproveitar esse tempo para juntos olharmos para o monte de onde virá o nosso socorro. Nos ensine nesse tempo, Senhor, restaurar os nossos relacionamentos como família e transformar as nossas famílias como lugar de adoração, transformar as nossas casas, os nossos lares como lugares de louvor, como lugares de adoração ao Teu nome. Senhor, queremos tirar os nossos olhos daquilo que não nos edifica. Queremos tirar os nossos olhos daquilo que gera medo, ansiedade, pânico. Ó Deus, e colocar os nossos olhos no Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. E queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Obrigada porque o Senhor nunca nos abandonou. Obrigada por esse tempo. Que o Senhor nos abençoe com a Tua graça, com o Seu poder. Que possamos aprender a viver o Teu natural, o natural do Teu reino, de qual nós pertencemos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Usizo lwami luvela kuwe.
Deus abençoe, irmãos. Espero que tenham sido edificados. Deus abençoe. Até a Deus próxima. abençoe.